No auge da glória de Israel, quando o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, parecia invencível, uma escuridão insidiosa começou a crescer no coração do poder. Esta não é a história de uma grande batalha contra exércitos inimigos, mas de uma guerra travada na alma de um rei e selada com o sangue do mais leal de seus soldados. A história de Urias, o Heteu, é um espelho sombrio que reflete a fragilidade da virtude humana e o abismo da traição. Hoje, vamos desenterrar a memória de um guerreiro cuja honra era tão inabalável que ele precisou ser assassinado para que o pecado de seu rei pudesse ser escondido. Como um herói se torna um peão no tabuleiro de um rei corrupto? Estamos em Jerusalém, no auge do reinado de Davi. O reino está unificado, os inimigos estão sendo subjugados e a nação próspera sob a mão de seu rei guerreiro. Davi já não é mais o jovem pastor, mas um monarca poderoso, cercado de luxo e de homens valentes dispostos a morrer por ele. É um tempo de paz para o rei, mas a guerra continua para seus soldados. E é na ausência do campo de batalha que um novo tipo de inimigo, mais perigoso que os filisteus, ataca o rei, a ociosidade, a luxúria e o abuso de poder. A história de Urias é a crônica de como a santidade pode ser trocada por um momento de prazer e como o silêncio de um homem bom pode ecoar mais alto que a glória de um império. Quem era Urias? O texto bíblico o apresenta de forma sucinta, mas poderosa. Ele era Urias, o Heteu. Esse detalhe é crucial. Ele não era um israelita de nascimento, mas um estrangeiro, um Heteu, um povo frequentemente visto como inimigo. No entanto, ele se converteu à fé de Israel e se dedicou de tal forma que foi incluído na lista de elite dos valentes de Davi, os guerreiros mais ferozes e leais do reino. Sua lealdade não era apenas a um rei, mas a uma nação e a um Deus que ele adotou como seus. Enquanto Davi descansava em seu palácio de cedro, Urias estava no campo de batalha em Rabá, enfrentando os amonitas, dormindo no chão duro e arriscando sua vida pelo mesmo rei que, em breve, se tornaria seu carrasco. A narrativa bíblica é brutal em sua honestidade. Diz o texto que, na primavera, tempo em que os reis saem para a guerra, Davi enviou seus exércitos, mas ele ficou em Jerusalém. O guerreiro se tornou um administrador ocioso. E em uma tarde, passeando no terraço de seu palácio, seus olhos caem sobre uma mulher de beleza estonteante que se banhava em Batseba. Em vez de desviar o olhar, ele a cobiça. Em vez de honrar seu casamento e o de seu soldado, ele usa seu poder. Ele pergunta quem ela é. A resposta é um aviso claro: ela é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o Heteu. O rei sabia exatamente o que estava fazendo. Ele não apenas cometeu adultério, ele violou a confiança de um de seus homens mais fiéis, que estava na guerra em seu lugar. Este foi o primeiro golpe da traição. A consequência do pecado logo se manifesta: Batseba está grávida. O pânico se instala em Davi. Seu crime está prestes a ser exposto. E ele arquiteta um plano para encobrir sua transgressão. Ele manda chamar Urias do campo de batalha, sob o pretexto de receber notícias da guerra. O plano era simples: Urias chegaria, Davi o mandaria para casa, ele dormiria com sua esposa e a criança seria considerada sua. Mas Davi subestimou a integridade de seu soldado. Após se apresentar ao rei, Urias se recusa a ir para o conforto de sua casa. Ele dorme na entrada do palácio, com os servos de seu senhor. Quando Davi o questiona, a resposta de Urias é uma repreensão devastadora à ociosidade do rei. Da arca, Israel e Judá estão em tendas, e o meu senhor Joabe e os servos do meu senhor estão acampados em campo aberto. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e me deitar com minha mulher? Juro pelo teu nome e pela tua vida que não farei tal coisa. A lealdade de Urias aos seus companheiros e ao seu Deus era maior que seu desejo pessoal. Sua virtude se tornou seu maior perigo. Davi, frustrado, tenta uma nova estratégia, ainda mais desprezível. Ele convida Urias para comer e beber com ele e o embriaga, na esperança de que o álcool derrubasse suas convicções. Mas a honra de Urias era mais profunda que sua sobriedade. Mesmo embriagado, ele não vai para casa. Mais uma vez, ele dorme com os servos na porta do palácio. A cena é assustadora: o rei, sóbrio em sua maldade, tenta corromper o soldado, bêbado em sua integridade. A retidão de Urias, mesmo inconsciente, selou seu destino.
Ele era um homem bom demais para servir ao plano de um rei pecador. Não havia mais saída. A honra de Urias era um espelho que refletia a desonra de Davi. E então, o rei comete seu ato mais vil. Pela manhã, ele escreve uma carta para Joabe, o comandante do exército. A carta continha uma ordem de morte: coloque Urias na linha de frente, onde o combate é mais pesado, e então retire-se, deixando-o para ser ferido e morrer. E o selo final da traição: Davi entrega a carta mortal nas mãos do próprio Urias. O guerreiro leal, sem suspeitar de nada, cavalga de volta para a batalha, carregando em suas próprias mãos a ordem para sua execução. Ele se torna o mensageiro de sua própria morte, um ato de confiança que é respondido com a mais fria e calculista das traições. Joabe, um homem pragmático e cúmplice do poder, obedece à ordem real. Ele designa Urias para um ponto de ataque contra um muro onde sabia que estavam os guerreiros mais fortes da cidade. Urias luta bravamente, como sempre fez. Mas então, conforme ordenado, as tropas de apoio recuam. Ele é deixado sozinho, exposto. O guerreiro valente cai em batalha, não derrotado por um inimigo, mas assassinado por seu próprio rei. A notícia é enviada a Davi, que responde com uma frieza calculada, e a espada devora ora um, ora outro. Ele trata o assassinato de seu herói como uma mera baixa de guerra. Com Urias fora do caminho, o plano de Davi parece ter funcionado. Batseba cumpre o período de luto, e então o rei a leva para o palácio e a torna sua esposa. O escândalo foi abafado. Aos olhos do público, Davi parecia magnânimo, cuidando da viúva de um herói de guerra. Mas a última frase do capítulo 11 de 2 Samuel paira sobre a história como uma nuvem de tempestade: mas o que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. O céu tinha sido testemunha. O silêncio de Deus não era provação, mas o prenúncio do juízo que estava por vir. O juízo chega na forma do profeta Natã. Ele não acusa o rei diretamente, mas conta uma parábola sobre um homem rico que, em vez de tomar uma de suas muitas ovelhas, rouba a única cordeirinha de um homem pobre, que a amava como a uma filha. A ira de Davi se acende. Cego para seu próprio pecado, ele declara que o homem rico merece a morte. É então que Natã aponta o dedo para o rei e profere as palavras que ecoam pela eternidade: tu és esse homem. A verdade explode no salão do trono. O pecado de Davi é exposto em toda a sua crueldade, e as consequências seriam terríveis, e a espada nunca se afastaria de sua casa, e a desgraça surgiria de sua própria família. A história de Urias é uma tragédia. Ele é a vítima silenciosa, um homem de honra e dever que viveu e morreu por um código que seu rei havia abandonado. Seu nome é para sempre lembrado não por suas grandes vitórias em batalha, mas por sua integridade incorruptível diante da corrupção do poder. A história dele serve como um aviso eterno de que mesmo os mais justos podem cair nas trevas e que a lealdade pode ser uma virtude perigosa em um mundo governado por homens falhos. O sangue de Urias, o heteu, o estrangeiro leal, manchou para sempre o legado dourado do rei Davi, nos lembrando que Deus é um juiz que vê o que é feito nas sombras e que nenhuma coroa é grande o suficiente para esconder o pecado de seus olhos. Se esta análise profunda sobre honra, traição e justiça divina falou ao seu espírito, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. A história de Urias merece ser contada, para que nunca nos esqueçamos do preço da integridade. Continue conosco, explorando as verdades mais sombrias e redentoras da Palavra de Deus.